Eu acho que o grande papel das tecnologias hoje é nos aproximar, é nos tornar, por que não, mais humanos. Por que não pensar que essas tecnologias podem resolver problemas e podem nos tornar uma sociedade melhor? Tudo. Bem-vinda à nossa, Tudo bom? nossa casinha. Todos nós estamos imersos numa realidade digital, né? E com os designers não podia ser diferente. Só que alguns estão tirando partido, mais do que os outros, dessas novas possibilidades abertas pela tecnologia digital. E o Guto Requena é um deles. O que tem de bacana no trabalho do Guto é que ele faz uso dessas tecnologias para materializar coisas até então meio intangíveis e materiais, como o som e a emoção. Tudo surgiu com a ideia, que é uma coisa que me estimula demais, que é pensar como essas tecnologias digitais, como essas ferramentas que a gente tem na mão hoje, podem falar de sentimentos. O Love Project, ele levou 2 anos e meio de desenvolvimento, foi um projeto bastante complexo, quase 30 pessoas envolvidas então, de áreas muito diferentes, como engenheiro de software, engenheiro de interação, design de produto, arquiteto. A ideia é muito simples. A ideia é convidar pessoas a narrarem a sua maior história de amor. Gosto muito das minhas filhas, faço tudo por elas, né? No momento que a gente pode ajudá-la, né? Então, a gente se emociona mesmo, igual você falou, né? Quando a gente está emocionado, o corpo produz dados. Eu suo mais, minha voz fica trêmula, meu coração dispara. São dados que me interessam para construir objetos, espaços, arquiteturas. O que eu fiz foi, junto com essa equipe maravilhosa, foi criar uma interface, criar um sistema que transforma histórias, emoções, amor em objetos, que depois são impressos em 3D. O Love, ele não é um produto, ele é um sistema. E eu acho que o futuro do design está muito mais ligado a sistemas, a interfaces, do que a produtos. Sistemas e interfaces que trazem o usuário final para o processo de criação, para o processo de fabricação, né? Que de alguma maneira, em algum nível, transforma esse usuário final em co-designer, né, dos projetos. E eu acho que o Love Project é interessante porque ele está falando de sustentabilidade numa escala afetiva. Quando você pega esse objeto, ele é muito mais do que um objeto. De alguma maneira, aquele momento, aquela narrativa, aquela história está simbolizada ali. Eu acredito que o ciclo de vida de um objeto como esse vai ser muito mais longo, porque ele não vai sair de moda, porque ele não está relacionado com a estética. Eu acho que o que conecta muito os meus projetos, né, é a questão da memória. Eu diria que até talvez mais do que a questão do digital em si. Na coleção Era Uma Vez eu convidei minha avó, que é uma grande narradora de histórias, é uma grande referência, é um amor da minha vida. Eu pedi para ela recontar as histórias que ela me contava na infância. Eu cresci ouvindo essas histórias. E eu fui para Sorocaba várias vezes, né, na minha cidade natal, e a gente refez o ritual. Então ela sentou na cadeira de balanço, eu sentei no chão, da mesma maneira que eu sentava quando era criança, e por vários finais de semana eu gravei com meu telefone essas histórias. Uma vez, uma linda pombinha pousou num galho de uma árvore. E apareceu por aí um caçador. E o que a gente faz, a gente literalmente coloca a história dentro de uma linguagem chamada Processing, que é um software, e o que o Processing faz é analisar o drama da voz dela. Conforme mudam-se as entonações, é gerada uma curva. O que eu faço depois é pôr essa linha de pé e eu rotaciono essa linha, de forma que ela gira uma forma 3D. Essa forma 3D gera as almas, que são as formas de metal, onde os artesãos assopram o vidro quente, né, o vidro mole dentro. Então, primeiro, a minha memória afetiva, um processo de criação digital, e depois a fabricação é absolutamente artesanal, que é por molde a sopro.
tinha nenhum arquiteto na família, não tenho nenhum artista, nenhum designer. Esse universo nunca fez parte da minha infância, da minha formação, mas eu sempre falei que eu queria fazer arquitetura. 99, que foi o ano que entrei na faculdade, foi um ano super divisor de águas, assim. Foi meu primeiro e-mail, meu primeiro contato de fato com a internet, o Orkut, o MSN, o Napster, né, a possibilidade de poder baixar música, baixar filme, baixar vídeo. E eu percebi naquele momento que o nosso mundo não, a partir de agora, não seria mais feito de matéria física, de átomos apenas, mas que a gente seria levado para esse mundo híbrido, né, que é o mundo onde a gente tem a soma do analógico com o digital. Em 2001 eu fiz um estágio, então quando chegou a era da internet na minha vida, eu comecei a descobrir os outros arquitetos. Um deles foi o Greg Lin, um dos principais teóricos e articuladores das teorias, né, do mundo virtual, junto com a arquitetura. E eu mandei um e-mail para ele. Falei, Greg Lin, eu estou indo para Los Angeles e quero servir café no teu escritório. E fui. E fiquei lá 2 meses trabalhando com o Greg Lin. E teve uma experiência que foi muito impactante, assim, também muito divisora. Ele me levou, junto com os alunos dele da UCLA e da Yale, para Orange County, para a primeira grande fábrica, a primeira grande empresa de produção digital. E aí eu vi, pela primeira vez, uma impressão 3D. Eu não acreditei aquilo que os meus olhos estavam vendo. É uma impressora que, por adição, né, por deposição, ela vai depositando, ela vai fazendo layer a layer, ela vai depositando pequenos grãos de diversos tipos de material, criando um objeto. É um instrumento, é uma ferramenta que muda para sempre a nossa maneira de pensar e de fazer design e arquitetura. Porque eu falei, bom, existe isso? Bom, é para aí que eu quero ir, porque o mundo vai mudar e está mudando num ritmo tão frenético e tão doido. E eu sempre gostei disso, é para lá que eu vou. Você que vende de iPhone, iPad, aí pode, vai que... Só que aí, Vai sair na Globo, mano? Leva cuidado. A Noise, ela é uma grande investigação. O que eu fiz foi pegar um ícone do design brasileiro, que é a girafa, né, dos anos 80, da Lina Bobardi, e a gente escaneia essa cadeira, ou seja, a gente tira essa cadeira do espaço físico, leva ela para o espaço virtual, a gente cria um modelo fiel a essa cadeira, e aí a gente caminha pelas ruas da Santa Ifigênia, coletando a paisagem sonora, com um gravador especial, um gravador polifônico. Acho que a Santa Ifigênia simboliza, né, esse caos tecnológico, esse fascínio que o brasileiro tem com tecnologia. A ideia foi juntar esses 2 arquivos. Um arquivo digital, que é a modelagem 3D, com um arquivo de áudio. O resultado é uma distorção daquele arquivo a partir do áudio. Esse arquivo é enviado pela internet para a Bélgica, onde eles imprimem de uma vez só uma cadeira. Quem é o autor desse projeto, né? Será que sou eu mesmo? A Lina está presente, né? O áudio está presente, os engenheiros que trabalharam comigo. Eu acho que ela é uma autoria super compartilhada e super questionável, né? Tem uma coisa também de hackear a cadeira original da Lina. É um microcontrolador, o Arduino, e ele é de código aberto, né? Então ele pode ser reproduzido, e ele, na verdade, democratizou a linguagem, né, do computador para os artistas, arquitetos, todo mundo que trabalha. Ele uniu o universo da eletrônica, da tecnologia, pro mundo das artes. A gente consegue colocar qualquer tipo de entrada, qualquer tipo de sensor, né? Sensor de calor, de voz, de temperatura, de movimento. Ela faz o controle, a gente programa o controle numa interface bastante simples e você controla a saída. Então a saída, por exemplo, eu posso colocar um sensor de movimento e a saída ser luz. Posso colocar um sensor de calor e a saída ser enfim, um robozinho que se movimenta. Bem legal. Valeu, hein? Fiz vários projetos para o Sesc. Um dos projetos é a Twitteratura, que eu assino nesse caso junto com o Marco Brajovic. O conteúdo é a produção literária e poética que acontece dentro do universo do Twitter. Nós desenvolvemos uma estratégia única para este projeto. É uma tela interativa de uns 11 metros por 2,5, 2,80. E o que é interessante é que a tecnologia digital está sendo explorada de uma forma mais sensual, mais silenciosa e mais de metalinguagem,
que é perfeccionista, né? A gente não quer apresentar a tecnologia como um efeito visual, um efeito expográfico, senão como uma interface sensual com os visitantes. E a gente colocou um grupo de 4 kinetics, que é um sensor que reconhece a presença e o movimento do corpo. Era um lugar onde você poderia, através do movimento dos braços e do corpo, construir o teu conto e enviar. A gente fez um grande banco na frente e esse banco, o tecido do banco foi feito em braille. Então as mesmas poesias que você via ali, para os cegos você podia sentar no banco e elas podiam tocar, né, e ler esse conto e ouvir. Tem uma outra exposição que a gente fez com o Sesc que foi bem bacana, que foi no Sesc Santana, também com o Marco Brajovic, que chama Roteiro Musical da Cidade de São Paulo. Então, nessa exposição, era um século de músicas compostas para São Paulo. Então, era um túnel que tinha mais de 2.500 capas de discos. Tinham 10 cúpulas, você podia abaixar a cúpula e você fazia uma imersão nessa década, com fatos históricos daquele momento, uma seleção das músicas que marcam aquela década de músicas para São Paulo. E no final desse percurso tinha um grande mapa da cidade de São Paulo, que você andava por cima desse mapa e quando o teu corpo estava em cima de um bairro, você ouvia as músicas que foram compostas para aquele bairro. A gente tem tentado construir projetos que trazem um pouco a ideia do design universal. Não só acessível para todo mundo, mas mais do que isso, que a experiência do espaço e do design seja igual para todo mundo. Se é uma pessoa baixa, se é uma pessoa alta, se é um cadeirante, se é uma criança ou se é um idoso. Isso apareceu muito no Roteiro Musical de São Paulo. Ele foi inteiro pensado dentro dos princípios de design universal. Então, por exemplo, quando você entrava na cúpula, tinha uma cordinha que você abaixava a cúpula e fazia uma imersão. Independente do seu tamanho, da sua altura, ou de você ser cadeirante, essa cúpula conseguia abraçar quem estava em volta dela para ter o mesmo tipo de experiência. Quando eu percebi, né, ali na faculdade, que o espaço não era feito mais de matéria física apenas, analógica, tijolo, concreto, vidro, mas também de matéria digital, matéria virtual e, portanto, híbrido, eu comecei a investigar isso no espaço. E que legal poder levar isso para um contexto de escritório, né, como no caso da D3. A gente desenhou móveis, né, e sistemas que permitissem o rearranjo do espaço. E a gente construiu uma malha de sensores nesse espaço que detectam presença e movimento e responde a partir de 2 estímulos. Uma espécie de um papel de parede digital, são uns triângulos que acendem, que piscam. E a outra ideia era levar isso para o site deles. O background do site podia se alterar também em função da presença física deles. Foi interessante que foi um projeto super low budget, foi um projeto que custou muito barato, mas foi a partir desse projeto que a Google, quando resolveu fazer o seu escritório no Brasil, chegou até mim. Um projeto de quase 5.000 metros quadrados, onde a gente desenhou todos os ambientes. Nesse caso, assinado junto com a Tia Von Hatt, com a W. Eu acho muito rico fazer parte de um momento na história da arquitetura e do design, né, de uma geração, que você não precisa, primeiro, ser filho de fulano, beltrano ou ciclano. Se você fizer um projeto interessante, conseguir documentar esse projeto de uma maneira interessante, ter boas fotos, ter um bom texto, ter um bom vídeo, você pode submeter para os blogs. E aí a gente tem blogs como Dzin, ArcDaily, Design Boom, Design Milk, que são blogs que viraram referências mundiais. Quando eu comecei a publicar os meus trabalhos nesses blogs, os curadores me descobriram, as galerias internacionais, e aí a gente começou a viajar e expor os nossos trabalhos fora. Adoro música eletrônica, adoro cultura club, festival. O primeiro clube que eu desenhei foi a Hot Rod. A dona do clube era obcecada pelo Werner Banton, né, que é um designer escandinavo, bem pop, que também desenhou clubes, discotecas, muito colorido. Então a ideia foi meio que adicionar uma camada anos 70, né? O clube é todo feito de carpete, tem uma interpretação daqueles mega lustres de madrepérola que a gente fez. E foi interessante fazer o Love, porque foi a primeira vez que eu trabalhei com uma grande superfície de LED estimulável, que é a pista de dança. Então atrás do DJ sai essa tela que sobe por toda a parede e vai para o andar de cima, como uma língua que chega no andar de cima.
inaugurei um novo projeto que chama The Years. Eu criei uma grande gaiola interativa. Essa gaiola contém dentro dela a pista de dança. Ela é uma gaiola toda feita de LED. Quando você vê de longe, parece bem sofisticado, né? Aquele efeito. Quando você vê de perto, na verdade, é um saleiro de R$1,99 que a gente comprou na 25 de março para dar o acabamento. E é a primeira pista de dança interativa que a gente desenha. Então tem sensores na frente do DJ que reconhecem o movimento do corpo dele. E conforme ele se movimenta, ele pode mudar, ele pode alterar a iluminação da pista. Como arquiteto, mas também como amante e frequentador, né, tem um cuidado assim, na hora de desenhar o clube, né? Assim, pista é pra dançar, não é circulação. Eu dei num clube que o cara faz a circulação passando pela pista. Você tá dançando, você tem que estar muito próximo do bar, você tem que estar muito próximo para deixar o copo. Então acho que tem essa coisa meio boêmia em mim, mas que no fim surtiu frutos, assim, né? Esse lugar aqui é um lugar muito especial. A gente está no centro histórico de São Paulo, né? Aqui no coração do Vale do Anhangabaú. Esse é o edifício Mirante do Vale, também conhecido como Palácio Zarzur. E essa cobertura ela estava desocupada, abandonada há mais de 30 anos. E aí, enfim, a marca de cerveja me convidou para fazer o projeto de cenografia. E a nossa ideia foi revelar a arquitetura do prédio, a estrutura do prédio, nesse processo que eu gosto de chamar de hiperarquitetura. Então todas as vigas, colunas, a gente iluminou. Você reforçou, né? A gente reforçou essas linhas visuais. E aí a gente desenhou para a cenografia dessa festa temporária uma coleção de móveis, que é uma homenagem ao edifício, então chama Coleção Mirante. Então a gente brincou com essa história das linhas, dessa ortogonalidade que tem o prédio, que tem a própria arquitetura. Quando a coleção ficou pronta, a gente gostou tanto que a gente falou, quer saber de uma coisa? Vamos registrar em copyleft, em open source, né? Ou seja, a gente resolveu disponibilizar todos os PDFs, todos os arquivos e registrar para que qualquer pessoa possa reproduzir. Na escala do objeto, o Guto ele trabalha em dois opostos que quase que se complementam. Uma das facetas dele é o projeto de objetos em baixíssimas séries ou até em peças únicas. Esses objetos são destinados ao mercado de colecionadores de arte. Não é propriamente para a gente usar, mas para a gente ter, para a gente ver, né? E objetos muito caros. Na outra ponta, ele está trabalhando com esses arquivos abertos que são disponibilizados via internet, todo o desenho técnico, e qualquer pessoa pode baixar gratuitamente esses desenhos, mudar o que quiser e produzir onde bem entender. Então o que a gente fez aqui meio simbolicamente foi pegar o símbolo dessa cerveja, né, que é a estrela. A gente parametrizou para criar esse pavilhão arquitetônico. A gente andou com um gravador polifônico aqui. A gente gravou uma missa no Mosteiro de São Bento, a gente foi no Mercado Municipal, a gente andou pela rua coletando áudio dos carros, de ambulante na rua. E transformou isso num grande instrumento musical. Então o que acontece é que a gente tem 4 speakers, 8 grupos de sensores, 2 microcontroladores, 2 Arduinos. Então essa estrutura, quando a gente entra, ela reconhece o nosso corpo, a presença, o movimento, se a gente encosta, e ela vira um instrumento musical. Então ela toca essas músicas que a gente coletou no centro. Uma intenção grande, assim, né, minha, um desejo enorme de aplicar esse aprendizado, né, que a gente tem de dentro do espaço, em produto, em cenografia, em interiores, para a rua, né, para as cidades.
Uma das grandes transformações que as redes trouxeram à nossa experiência cotidiana, ela se reflete justamente na experiência das cidades e no modo como a vida urbana se organiza e especialmente como a arquitetura se relaciona com as cidades e com as novas tecnologias. A arquitetura deixa de ser pensada e utilizada somente como um abrigo, como uma carcaça, e passa a ser pensada e utilizada como uma plataforma de comunicação e interação disponíveis em um ambiente determinado. Eu chamo de Criatura de Luz, fica na Rebouças, uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Nossa ideia foi hackear aquele prédio. A gente tem 250 barras de LED que acendem à noite. Tem um grupo de 8 microfones instalados em volta do prédio que detectam em tempo real a paisagem sonora da Rebouças. E ela responde a esses estímulos com movimento. E as cores dessa criatura são alteradas em função da qualidade do ar. Então, em dias mais poluídos, a criatura tende a cores quentes, onde o vermelho significa péssimo, e cores frias indica a qualidade do ar melhor, onde o verde seria o ótimo. E a terceira interação é um aplicativo. Então, as pessoas podem baixar um aplicativo, elas conseguem falar e as ondas sonoras são detectadas e geram os desenhos, ela pode tocar e fazer uma espécie de um grafite virtual nesse prédio. A gente sabe que falar de poluição, né, é meio clichê, meio óbvio, a gente sabe que a cidade é muito poluída. Mas quando você vê um prédio de quase 40 andares, no meio de um dos bairros mais movimentados da cidade, anunciando isso, talvez ele te convide a refletir. Né? Bom, e se tiver menos carros, se a gente usar mais bicicleta, e se a gente... Né, como nossos atos acabam impactando nessa cidade? Pô, a gente tá na Avenida Paulista, né? Eu acho que o símbolo de São Paulo, eu acho que tem acontecido uma coisa maravilhosa há poucos meses, que é o fechamento da Paulista para carro, das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu acho que mostra um pouco esse fenômeno que a gente está vivendo, interessante, incrível, de retomada do espaço público, né? De ocupação das pessoas para a rua. Os mantras que existia no design recentemente era essa coisa do cocooning, que é a palavra em inglês para vamos nos abrigar no ninho, né? Contra esse mundo lá fora tão hostil, tão violento, vamos fazer coisas para que as pessoas se sintam bem em casa. E hoje eu acho que a gente está vivendo um outro momento. A gente está vivendo, para usar de novo uma palavra em inglês, o occupy, ou seja, o direito à rua, o direito a ir até a ocupar a cidade, porque a cidade é a nossa casa ampliada. Alguns designers têm batalhado bastante por isso, o design no espaço público. Eu acho que agora o grande desafio do design brasileiro é levar o design de dentro para fora, né? A gente tem falado muito disso. Como é que a gente leva essa expertise nossa de produto, de mobiliário, de arquitetura para a rua, para a cidade? Então, que legal se mais designers estiverem desenhando mobiliário urbano, praça, via, sinalização, comunicação, tecnologias digitais, aplicativos, melhorias para a cidade. Eu acho que esse é o grande passo fundamental que a gente necessariamente precisa dar agora, é o design que vai para a rua. Essa é a obra Eu Estou. Ela é um misto de mobiliário urbano interativo e uma fachada responsiva. E a ideia é que as pessoas sentem aqui no totem, respirem e são convidadas a dividir com a gente o sentimento, como ela se sente nesse momento. Ela aperta o botão e aí ela é fotografada. A foto da pessoa é refletida imediatamente no prédio e o teu rosto aparece com um filtro que simboliza o sentimento que te representa.
depois de alguns segundos aparece uma visualização de dados. Então a ideia é que a gente consiga, durante esse 1 mês de mostra, mapear os principais sentimentos das pessoas e, por que não, relacionar com eventos culturais, sociais, políticos que acontecem na urbe, na cidade. Gosto de pensar que, sim, somos todos produtores de conteúdo, editores, montadores, fotógrafos, cineastas, designers, arquitetos. Acho que essas tecnologias democratizam demais, né? Hoje a quantidade de molecada em casa gravando música, fazendo vídeo, pondo na internet. Eu espero que a gente tenha uma geração cada vez mais fazedora de objetos, de instrumentos de solução de problemas.